O crente pode comemorar o Natal? Não tem necessidade nenhuma, mas se quiser também não tem problema nenhum. Vamos entender isso aqui, querido. Então, para aquele que é religioso, é um grande sacrilégio um crente comemorar o Natal. E ao mesmo tempo é uma grande hipocrisia, ok? Vamos entender algumas coisas aqui. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. De acordo com estudos, o que acontecia, as narrativas da época, ele nasceu entre abril e setembro. Começa por aí. O dia 25 era comemorado o Deus Sol? Sim, também era comemoração para o Deus Sol, ok? O dia 25 é comemorado o dia do Papa São Nicolau, entendeu? Também é comemorado o Papa São Nicolau. Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, ok? Isso é verdade. As árvores de Natal, árvores eram adoradas num passado. Deuses pagãos enfeitavam árvores e adoravam elas? Sim, concordo com você, ok? Mas o Deus Sol, a árvore e tantas outras coisas era para o paganismo, para começo de conversa. E hoje em dia a intenção das pessoas é para Cristo, não para um Deus pagão, um Deus satânico, um Deus demoníaco. Já começa por aí. Então, querido, não tem nenhum problema. Vou te explicar por quê. Vamos lá, querido. Jesus disse que o religioso é o seguinte: ele engole um camelo e engasga com um mosquito. Pagão, por pagão, você sabia que a origem da aliança de casamento é pagã? Mas você não pode comemorar o Natal, mas pode usar aliança. Você sabia que a festa o bolo de aniversário, o bolo, surgiu no Egito 2.300 anos antes de Cristo. Então, quando era alguém que estava fazendo um aniversário, eles faziam um pão redondo em formato de bola, daí o nome bolo. Então, esse pão redondo em formato de bola era só para quem estava fazendo aniversário. No Egito, 2.300 anos antes de Cristo. Séculos depois, na Grécia, e este bolo, preste atenção, era uma homenagem à deusa Ártemis, a deusa da fertilidade, a deusa da agricultura, entende? Então era em homenagem a ela. Séculos depois, na Grécia, inventaram a vela, entende? De aniversário, a vela. Começaram a utilizar o bolo, ou a bola, o pão em formato de bola, e colocavam uma vela. Para quê? A fumaça da vela era um sacrifício para a deusa Ártemis. Para os gregos, a deusa da fertilidade, a deusa da guerra, a deusa da agricultura, entende? Aquela fumaça era como se fosse um incenso subindo para ela. E a luz da vela, quando ela estava acesa, era um sinal de que você queria que o próximo ano do aniversariante fosse iluminado. Então, o bolo é pagão, ok? A vela do bolo também é pagão. Se não se pode comemorar o Natal, não se pode comemorar o aniversário também. Mas as pessoas não estudam, não aprofundam para entender isso aí, ok, querido? Então, deixando a religiosidade de lado, outra coisa aqui. Os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, sabia que cada mês é uma homenagem a um deus pagão? Igual o Natal, a mesma coisa. Adorava-se os deuses, entendeu? E a homenagem a esses deuses eram os nomes dos meses. Tanto que os imperadores romanos exigiam ser adorados como deuses. Então o mês de julho foi em homenagem ao imperador César Augusto, para adorar o deus César Augusto. Júlio César, desculpe. E o César Augusto fez a mesma coisa com o mês de agosto. Entendeu isso aí? Então você vai ter que sair. Outra coisa, e os dias da semana? Você sabia que são dedicadas a Deus a féria? Segunda, terça, quarta, entendeu? Aí deram uma melhorada, feira, tá entendendo? Tanto que quando você trabalha um ano, você tem 30 dias de férias. As férias dedicada a deusa féria, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, aos deuses, ou a deusa féria, entende? E o domingo, ao deus imperador romano, Domini, dia do Senhor, entende? Ou o Senhor era o Curios, era o imperador. Então, meu querido, você vai ter que sair do planeta. Você vai ter que sair do planeta, porque se não pode comemorar o Natal, não pode comemorar aniversário. Entende? Se não pode comemorar o Natal e aniversário, você tem que usar outros nomes para os meses do ano.
outros nomes para os dias da semana, entendeu? Tem algum problema? Não, eu não estou fazendo uma árvore de Natal, comemorando um Natal para comemorar o Deus Sol, entende? Nada disso. Eu entendo que é uma data qualquer, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, coisa nenhuma. O que tem eu reunir com a família e com os amigos e viver uma confraternização, igual você faz com a festa de aniversário? Se é pagão, pagão por pagão, é pagão. Entende isso aí?